Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. E na nossa aula de hoje, a gente vai concluir um assunto que a gente começou a falar na semana anterior. Quando a gente falou os tipos de erosão, a gente estava falando um dos problemas que afeta no equilíbrio do ecossistema, provocando assim o seu desequilíbrio, não é isso? Então hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio nos ecossistemas. Então do que se trata esse equilíbrio nos ecossistemas? Pela palavra equilíbrio, a gente já entende que para que aconteça o equilíbrio, precisam ter condições favoráveis para que aconteça vida, para que aconteça uma boa harmonia entre o ambiente ou entre pessoas, não é isso? Então o equilíbrio é algo bom, é algo estável, não é? Então, o equilíbrio nos ecossistemas depende muito do ciclo da água. Então, em uma aula anterior aí, a gente já viu como é que acontece o ciclo da água, não já? Então, gente, o ciclo da água ele tem uma grande importância para o equilíbrio nesse ecossistema. Por quê? Uma vez em que a água ela evapora para as nuvens e volta novamente para a atmosfera, ela promove assim, ela permite assim que aconteça a existência da vida vegetal e da vida animal. Mas acontecem algumas coisas que provocam, que prejudicam esse ciclo da água, impossibilita muitas vezes que ele aconteça. Então, o equilíbrio dos ecossistemas depende muito do ciclo da água. Acompanhe aqui esse mapa conceitual que a tia está montando para vocês, porque em um outro momento vocês irão montar um mapa conceitual semelhante a esse, só que sendo de vocês, tá certo? Então, o ciclo da água, como a gente sabe, ele é muito importante para a manutenção de vida na Terra, não é? Só que existem os seres humanos que interferem, prejudicam muito esse ciclo da água, não é? De que forma os seres humanos prejudicam o ciclo da água? E aí? O que é que vocês sabem? O ciclo da água ele é prejudicado pelos seres humanos em que condições? O que é que o ser humano faz que prejudica o ciclo da água? Então, como nós sabemos, a gente precisa ter a cobertura vegetal no solo. Isso é muito importante para que o ciclo da água aconteça, não é verdade? Porque para a manutenção da água, para que a água se deposite no solo, ele precisa ser protegido por essa cobertura vegetal, que ela é chamada de mata ciliar, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a água dos rios, dos oceanos que evapora, ela volta novamente para a terra, não é assim que a gente aprendeu? Mas os seres humanos, o que é que faz? E aí, quais são as principais ações dos seres humanos que prejudica esse ciclo da água? Uma delas a gente pode citar aqui o desmatamento. Sem a cobertura vegetal, o solo fica desprotegido. O solo estando desprotegido, ele pode causar o assoreamento dos rios. O que é o assoreamento dos rios? O assoreamento dos rios é quando a terra que está na beira de um rio, ela escoa para o fundo dos rios e isso provoca com que o rio fique mais raso, tá? A poluição da água também pode afetar, tá? É todo um ciclo. Além disso, a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre a água dos oceanos. Então, o que a água dos oceanos interfere nesse ciclo da água? Além dos seres humanos, das ações dos seres humanos, como desmatamento, poluição, não é? E outros que a gente vai lembrando no decorrer da aula, a gente vai colocando aqui, tá certo? Então, em que a água dos oceanos interfere no ciclo da água? E aí? A água dos oceanos, gente, ela tem uma função muito importante, que é de manter o equilíbrio da temperatura no ambiente, porque ela retém, ela absorve o calor do sol e retém com mais facilidade do que a atmosfera, tá bom? Então, o que mais a gente sabe sobre o ciclo da água? Peguem aí o livro de vocês, tá? A gente está fazendo esse estudo sobre o equilíbrio dos ecossistemas que se encontra na página 163 até a página 165. E ainda essa imagem ele vai mostrar, não é? Nessa imagem da página 163, que a floresta amazônica, por exemplo, ela é uma floresta com umidade elevada. Por que ela é com umidade elevada? O que provoca a umidade do ar? O que deixa o ar mais úmido? E aí, a
vegetação, né, gente? A vegetação permite que o ar fique mais úmido. Por quê? Porque onde há vegetação, quantos rios não tem lá na floresta amazônica, não é? Os rios ficam mais preservados e aí mantém a umidade relativa do ar. Olha o que ele diz aí, ó, o que ajuda a manter o equilíbrio do ciclo da água, que por sua vez mantém a umidade nas florestas, não é isso? Além disso, gente, existe outro fator que interfere aqui no ciclo da água, que é a impermeabilização do solo. O que é isso? Isso acontece principalmente nas grandes cidades, quando as ruas são asfaltadas. Então, quando as ruas são asfaltadas, o solo fica coberto pelo asfalto e impossibilita que a água escoe para dentro desse solo, o que pode provocar muitas enchentes e alagamentos nas grandes cidades, onde está tudo asfaltado. Imagina, o solo todo coberto. A água não tem por onde infiltrar, né? E às vezes os esgotos, os canos de esgotos que eles criam são muito poucos para cobertar toda aquela quantidade de chuva que pode cair em uma região. E aí vai causar alagamentos, vai causar enxurradas, né? Vai provocar aí um desequilíbrio naquele ambiente, tá certo? Então a gente pode citar aqui a impermeabilização. Que outro fator a gente pode citar aí que prejudica o ciclo da água, gente? A gente tem os seres humanos que provocam desmatamento, poluição, não é? A erosão também, porque a gente viu na aula anterior que a erosão ela é um processo natural, porém o ser humano ajuda para que isso aconteça, né? Contribui para que isso aconteça. A água dos oceanos, que contribui aí para equilibrar a temperatura da atmosfera do ecossistema, e a impermeabilização do solo. Tá? Então, quando não acontece essa absorção da água das chuvas pelo solo, prejudica no ciclo da água, porque a água precisa ficar ali para evaporar e voltar tudo novamente, não é assim que a gente estudou? Agora nós vamos ver um pouquinho aí a partir da página 164, onde ele vai falar sobre a mata ciliar. O que a gente sabe sobre isso, gente? A gente sabe que, antes de a gente falar um pouquinho sobre mata ciliar, a gente precisa pensar que os rios, eles são muito importantes para que aconteça o equilíbrio nos ecossistemas, não é verdade? Porque a partir de muitos rios aqui, esses rios, eles desagam no mar. Então, se um rio desse é poluído pela ação do ser humano, se o ser humano interfere aqui na poluição desses rios, acaba poluindo, além do rio, acaba também poluindo o mar. E o que a gente observa? A gente observa que muitos desses rios acabam secando. Mas o que provoca que esse acontecimento, para que os rios sequem? E aí a gente vê muito em épocas de seca, os rios secando pela metade do seu nível de água que era acostumado a ter, não é? Então, por que isso acontece? Isso acontece principalmente a ação do ser humano na retirada dessa mata ciliar. Então, essa mata ciliar é aquela vegetação que fica na beira do rio mesmo, tá? Essa vegetação, ela protege as margens do rio para que aquela terra não escoe para dentro do rio. Porque a gente viu agora há pouco, que a tia falou para vocês, que quando essa areia, essa terra cai para dentro do rio, ela provoca o assoreamento, que é aquela quantidade de terra no fundo do rio que deixa o rio mais raso. E essa não é a intenção. Por quê? Porque pode afetar a vida dos animais e vegetais que moram nesse rio, tá? Provoca inclusive atividade pesqueira, onde é uma atividade econômica, que muitas pessoas sobrevivem dela. Então há todo um desequilíbrio no ambiente, não só ecológico, mas também enquanto social, um desequilíbrio social, E aí vocês vão ver, lá na página 65, ele vai mostrar um rio, assoreado, com vegetação rasteira na margem. Então aqui há um desmatamento claro da mata ciliar, que é aquela mata que protege os rios contra a erosão, contra o possível assoreamento, tá certo? E também aqui o esgoto, gente? A gente sabe que os esgotos que são lançados aí no rio provoca também a existência de muitos animais e vegetais daquele local, tá certo? Então a gente revisou aí. Essa semana vocês têm simulado, Então esse conteúdo simulado aí já está garantido, está revisado. Eu vou deixar para vocês agora lá no grupo do WhatsApp
uma atividade de revisão, colocando todos os conteúdos que vai estar lá no simulado. Então, uma questão de cada, mais ou menos, vocês vão poder aí revisar todo esse conteúdo. E na quarta-feira, que será o nosso momento da aula online, a gente vai fazer um intensivão para a gente corrigir essas atividades e revisá-las para vocês, tá bom? Um grande beijo, turminha. Realize essa atividade agora de revisão para na próxima aula vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Tchauzinho e até quarta-feira.